Tudo bem, Alessandra? Oi, Boa pessoal, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá. Seja Estava bem-vinda, viu, aguardando. Alessandra? Muito Muito obrigado obrigada. por aceitar o convite aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre agronomia, sobre agronegócio e agronomia por trás do agronegócio. Então, pode ficar à vontade aí para se apresentar. Alessandra, que é engenheira agrônoma, vai conversar um pouquinho com a gente aí sobre a experiência profissional dela, sobre a atuação profissional, falar um pouquinho sobre o sistema. E algumas dúvidas que ela tem, que as pessoas, por ela ser uma profissional aí que atua na área, que as pessoas também chegam até ela com relação ao sistema e com relação a esse segmento da engenharia. Por favor, Alessandra. Muito obrigada, Vinícius, novamente. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui com todos vocês. Quero aí desculpar, mas eu não sei se o problema da conexão estava no meu aparelho, mas eu estou desde as 7 tentando entrar ao vivo e não entrava. Aí até que eu reiniciei algumas vezes e deu certo. Então me perdoem aí esses 4 minutos, mas Mas, vamos agora para esse bate-papo. Bom, me apresentando, meu nome é Alessandra de Cicino, eu sou engenheira agrônoma, estou aí há 15 anos no setor do agronegócio como profissional. Só que há 20 anos no setor desde quando eu comecei o curso de agronomia e fui buscando nas minhas raízes, as minhas referências, e essa história longa, né? Eu sou especializada em gestão do agronegócio, e em todo esse período eu sempre atuei em empresas nacionais e multinacionais, atuando junto com o produtor rural, sempre na parte comercial, levando soluções, levando performance, incremento para toda a nossa cadeia, fortalecendo o setor do agronegócio, do qual eu sou apaixonada. que bacana, Alessandra. Vamos lá, se quiser falar um pouquinho mais, de maneira mais específica aí de algum segmento, de alguma área de atuação. Eu já tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a Alessandra hoje à tarde. Ela tem uma série de situações assim que eu acho que podem ser bem interessantes, não só para quem atua na área, para quem se relaciona de alguma maneira com a agronomia, para quem também gostaria de saber um pouco mais do agronegócio, e o agronegócio está na pauta, né? A gente percebe que hoje, mais do que nunca, a importância do agronegócio. Então, Alessandra, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que há por trás desse segmento e por que esse segmento é tão importante e quais são as características que esse segmento tem, principalmente aqui no Brasil, porque, fazendo uma conexão com esse momento, né, com a pandemia, a gente não tem registro no país, como tiveram em outros países, de falha no abastecimento, de algum problema de abastecimento. Então, isso é muito interessante, eu vejo isso sendo muito pouco noticiado. A gente tem o dia inteiro notícias com relação à crise sanitária, eu acho que tem que ser realmente noticiado, mas essa característica, o que o Brasil tem de bom, se fala muito pouco. E o que Exatamente. está por trás disso? Então, eu gostaria de saber um pouquinho de você, quais são as características que tornam o agronegócio brasileiro tão forte, tão robusto, tão sólido, e nesse momento, assim, praticamente indispensável para a gente atravessar esse momento. Isso, substancial praticamente, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito de conversar, Vinícius. Eu quero deixar o pessoal bem à vontade para colocar alguma Ótimo. pergunta, né? Quem, porventura, não gostar, quiser colocar alguma questão sobre o agronegócio, estamos aqui à disposição. Mas vamos lá. O que é o agronegócio? Essa palavra que eu falo que, para nós que estamos no nosso setor, é algo que é totalmente uma das bases nacionais, né, de resultados. Então, vamos para alguns esclarecimentos do cenário. O Brasil, por natureza, ele é um país agrícola, é um país agropecuário. Então, a base da nossa economia, das nossas atividades, a produção, seja na sua área agrícola ou na sua área pecuária, e todas as subdivisões de produção rural, ela é uma base motriz do campo. Se a gente olhar o Brasil é um país do campo.
Então, nós temos aí milhares e milhares e milhões de famílias que têm a renda da atividade, né, do agronegócio. Então, esse é o nosso setor, ele é um setor forte, representativo e muito importante para a nossa economia. Quando a gente olha o consumidor, então eu, você e todos nós que precisamos de alimento, é do produto que vem do agronegócio. Então, quando a gente olha, o Brasil é agro, aí, como o Vadel falou, juntando os pequenos produtores, os médios produtores, os grandes, todos estão inseridos nesse contexto. Posso só fazer uma vírgula? Você deu uma Sim. informação aqui que é muito interessante, só para as pessoas terem uma dimensão do que representa o agronegócio. O PIB do agronegócio representa quase 22% do PIB total do país. Então, ou seja, a gente tem aí um pouco mais de 1/5 do PIB brasileiro, todo sustentado pelo agronegócio. Então, só para as pessoas terem uma dimensão do tamanho que é essa cadeia produtiva, né? Desculpa, Alessandra, pode continuar. Não, muito bem colocado. E eu vou aproveitar esse gancho para trazer mais uma informação, somar com essa informação para a gente continuar falando do cenário do agro. Esses 22%, 23%, né, esse 1/5 praticamente, ele é quando a gente fala na veia, que é aquele faturamento, aquela representatividade diretamente do nosso setor. Mas vamos pensar, Vinícius e todos os nossos amigos que estão acompanhando, naquelas empresas que fazem parte da cadeia, por exemplo, um escritório de advocacia que abriu numa cidade lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, para prestar serviço para uma empresa do agro, né? Para aqueles produtores, empresas. Ela não entra nessa contabilização. Sim. Então, conforme alguns dados que eu já peguei do professor Tejon, ele falou que se a gente considerasse escritórios de contabilidade, clínicas médicas, escolas que cresceram, surgiram em oportunidades de cidades agrícolas, esse número ele vai para mais de 45%. Olha que representativo, ou seja, quase Demais. Metade da economia do Brasil. Como isso é forte, porque a gente não considera. Imagina o trânsito, os pneus que estão nos caminhões levando produção, combustíveis, enfim. Então, se a gente for detalhar profundamente, esse número, ele chega aí nesse número tão expressivo. E por isso que a gente confirma que o Brasil é um país agro, né? O agro é muito forte no nosso setor. E aí é importante essas considerações de que tanto a agricultura familiar está incluído nesse número, e a agricultura familiar ela também está nos pequenos, médios e grandes produtores e no agronegócio corporativo, profissional. Então é todo esse universo, essa gama, temos aí celulose, temos integrações de lavoura pecuária, a proteína vegetal, proteína animal, energia, né? Que nós temos aqui uma área de cana super expressiva, eu moro aqui no estado de São Paulo também. Então a gente vai falando do agro e realmente o Brasil tem que sentir muito orgulho e lembrando que o agro, ele é uma referência para o restante do mundo, o agro brasileiro, na preservação do campo, né? Então, hoje a gente tem diversas iniciativas reais de recuperação de áreas degradadas, de área de preservação permanente. Então, toda essa informação é o retrato do agro profissional que está sendo desenvolvido. Precisamos melhorar, com certeza, tem muitos gaps, mas esse é o agro que o Brasil vem aí como líder. E esse ano a gente está aí colhendo a maior safra da nossa história em cereais. Não, que então, bacana. É muito pujante. Exatamente. É muito interessante o que existe por trás. Os números são muito robustos. O agronegócio vem sustentando, né, a balança comercial. Se você pegar o PIB ano passado, que cresceu 1,1%, e aí você pega o PIB do agronegócio, né, pegando na mesma linha aí para dar exemplo em números globais, ele cresce 3,8%, 3,81%, não lembro. É muito interessante, ou seja, é um mercado, é uma economia aquecida dentro de uma economia estagnada. Isso.
é muito interessante porque ele destoa muito da economia geral, né? Então você sempre recorre ali aos números do agro e são muito impressionantes, né? E eu gostaria de perguntar para você, porque muita gente me pergunta, a gente acaba virando ali meio que conselheiro, né? Às vezes chegam algumas mensagens aí pelos canais digitais, pelas redes sociais, de, pô, Vinícius, o que que eu faço? O que que eu vou, se eu estudar agora, se eu entrar na faculdade agora, daqui 4, 5 anos, aonde que eu vou me encaixar no mercado? Qual o segmento que vai estar aquecido? Qual o segmento que terão as melhores oportunidades? E é muito complicado isso, né? Eu, quando eu decidi fazer engenharia de telecomunicações, eu decidi porque engenharia seria ali um campo que eu não consegui fugir muito, e telecom porque era uma coisa nova, a curiosidade, a tecnologia me atraía bastante, só que eu jamais ia esperar que a tecnologia, claro, a gente decide ali fazer faculdade com 16, 17 anos, que a tecnologia ia se tornar uma coisa tão essencial, tão presente na vida das pessoas como é hoje. Então, é difícil a gente prever, eu sei das dificuldades, mas qual a sua visão, você que está no meio, no dia a dia, você vivencia isso no dia a dia, com relação ao agro, daqui 4, 5 anos? Eu vi algumas previsões muito interessantes, mas muito de leitura, assim, de dia a dia, mas eu gostaria de uma opinião sua, porque isso pode ser assim, meio orientativo para futuros profissionais que estão aí à beira do curso superior, então pode ser bem interessante isso aí. Então, Alessandra, por favor. Excelente. Eu vou falar um pouco dos cenários, das oportunidades, né? São inúmeras oportunidades, mas eu vou relembrar também um pouquinho do que me ajudou a decidir. Há 21 anos atrás, quando com 16 anos eu entrei para agronomia. Eu estava muito nova. Mas qual que foi assim, um fator definitivo? O ser humano sempre vai precisar se alimentar. E para isso sempre vai precisar de alguém para produzir. Então, assim, isso foi algo muito, muito claro para mim, de que eu poderia ser uma profissional atuando com o setor de alimentos, com a parte de produção, e trazendo, considerando que nós temos recursos finitos, né? Nós temos terras limitadas, água limitada, nós precisamos verticalizar essa produção, ter resultado, ter uma melhor utilização dos nossos recursos para produzir mais. E aí entra o papel do agrônomo. E aí, quando a gente olha daqui para frente, a população está crescendo, o consumo, olha o quanto. Hoje a gente consegue visualizar cada vez mais a importância da disponibilidade de alimentos com segurança. Imagina se essa pandemia a nível de saúde fosse a nível alimentar. Dizimava. Sim, era algo, a gente não consegue nem pensar qual seria a proporção. Então, a gente tem hoje assim, uma nítida clareza de que cada vez mais, com a rastreabilidade, com a importância de alimentos sendo cada vez mais produzidos com segurança, de uma profissionalização no campo, utilização de áreas degradadas. Então, para quem tem dúvida se a agronomia é ainda uma profissão do futuro, eu falo, continua. E aí, o que a gente tem com essa nova geração, que é uma geração tecnológica. Na minha época, eu nunca imaginei um drone. Não se falava. Quando eu fiz faculdade em 2000, não se falava em Vantes. E olha como a tecnologia evolui e o quanto ela está para evoluir. Então, essa nova geração é fundamental, que é ligado na tecnologia, que pensa fora da caixinha para trazer soluções inovadoras. E o agro precisa. O Brasil, nós temos aí o pessoal, eu estou acompanhando o que é de Piracicaba, nós temos aqui um vale de inovação fantástico, assim como a gente tem um vale americano. Eu tive a oportunidade de visitá-los lá já. Isso, Foi sensacional, sensacional. Então, eu sou uma super defensora do agro e da agronomia, tenho muita honra, muito orgulho da minha profissão. E aí eu sempre convido, venham para o nosso setor, que a gente precisa de gente boa, gente disposta a inovar, que o ontem ficou ultrapassado, o que a gente vai agregar, vamos melhorar. E isso são tanto em técnicas, eu digo, a gente evoluiu na técnica de adubação, técnicas de correção, técnicas de plantio direto. É uma engenharia de precisão, né? Isso a gente olhando as tecnologias antigas e as novas, a biotecnologia, a questão
dos organismos geneticamente modificados. Então, tem muita coisa que é esses últimos 20 anos e tem muita coisa para inovar. Para quê? Para a gente continuar oferecendo isso para a população cada vez mais crescente que precisa de alimentos com qualidade, mais proteicos, menor desperdício, uma utilização cada vez mais inteligente dos recursos. Aí está a oportunidade para os profissionais, dentre tantos outros pontos da agronomia. É muito interessante, porque o segmento da agronomia em si, ele é um segmento aquecido, que tem todas essas ramificações dentro da própria agronomia, mas tem, alguém citou a questão da infraestrutura e da logística que está envolvida no escoamento da produção, que também é muito interessante, que você envolve outros segmentos da agronomia, e tem a questão da tecnologia, que você citou, a questão do Vant, mas tudo que a agronomia está se transformando, eu acho que o profissional hoje que busca esse caminho ali para a graduação, né, ele tem que ser muito mais que um engenheiro agrônomo, né? Ele tem que estar muito conectado, muito ligado em tudo que está acontecendo, porque além da responsabilidade dele à frente ali da situação, essas novas tecnologias de segmentos diferentes se conectam em volta do agro. Nesse ponto, Alessandra, eu ouço falar muito dessa evolução, que o Brasil é um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente em torno do agronegócio, em todos os tipos de segmento dentro do agronegócio. Então, você enxerga isso na maioria da produção brasileira? Você enxerga isso em algum segmento? Você acha que tem que melhorar muito ou a gente está muito à frente de outros países? Como que você vê isso? Olha, nós ainda temos uma variável muito grande dentro do agro. E aí, fazendo uma conexão com essa pergunta, mas também com o pessoal aí perguntando. A gente está aí numa agricultura 4.0, onde o agricultor entende o negócio dele como uma empresa, onde vem a questão da gestão, da conectividade. Como é que nós vamos evoluir com máquinas até autônomas, com máquinas cada vez mais desenvolvidas, se a tecnologia de comunicações não chegar ao campo, né? Então, olha como são áreas ligadas, áreas realmente correlatas. E aí a gente fala em uma agricultura 5.0 que vai continuar evoluindo, né? Não vai parar por aqui. Então, realmente, o Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem essa linha de frente altamente tecnológica, altamente com resultados extraordinários a nível mundial, onde o Brasil é líder, é um dos líderes, né? A gente tem também aquela agricultura não só do pequeno, porque tem muito pequeno com excelentes resultados, mas a gente tem ainda gestões deficitárias ou uma condução do negócio rural que não é de uma forma empresarial. Nós temos ainda produtores que só fazem o plantio e a colheita e uma comercialização de uma forma sem um aperfeiçoamento, sem uma profissionalização e que compromete, muitas vezes quebra, não tem um recurso financeiro. Então, a gente tem esses gaps que são reais e o nosso papel de cada vez mais a importância de gestores, de agrônomos levando essa capacitação, desenvolvendo toda essa pulverização que nós temos de produtores e produtoras no campo, levando ferramentas, levando esse novo passo, profissionalizando, realmente cuidar da propriedade rural como uma empresa, e ela dando o resultado para aquele produtor como uma profissão. E isso até já envolve a nova geração, os sucessores, para que essa turma que vai assumir, para que ela tenha interesse, para que ela se sinta atraída pelo negócio da família, né? E aí entra nesse futuro que a gente também vê, que é muito importante. Então, o Brasil ele ainda tem gaps, ele tem números excelentes, mas o quanto nós podemos, a pergunta que fica é o quanto nós podemos melhorar se a gente melhorar a performance nesses gaps que existem, que são reais. Interessante, ou seja, ainda tem muito que evoluir. Muito. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante a gente conversar um pouco, que às vezes o conceito que as pessoas têm com relação ao agronegócio, né?
a esse segmento que é tão importante, mas às vezes há um certo tipo de preconceito, né? No preconceito no sentido de ter um conceito já formado, sem muitas informações com relação ao assunto. A gente tem, quando fala de agronegócio, dentro do agronegócio estão os produtores rurais pequenos, acho que as cooperativas, e os produtores que são grandes e representam realmente grandes números aí comerciais. Então, isso é muito importante você falar, a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, com relação a toda essa estrutura, que não são só os grandes, né, que existem, né? Não são só eles responsáveis por alimentar, por produzir, por esses bons números que a gente tem. São vários segmentos dentro dessa cadeia, vamos dizer assim. Então é bacana você que está ali falar um pouquinho sobre isso, para ver se a gente consegue desmistificar um pouquinho essa situação. Isso, eu quero só complementar esse ponto. Eu gostaria de convidar todo mundo a fazer um exercício. Vamos pensar na nossa alimentação, do nosso dia a dia, que seria a básica para todos nós, com 3 refeições. Vamos olhar no nosso café da manhã. Quando a gente olha o café, aí inclusive eu tô com na mão aqui. Exatamente, bem. Não foi combinado, mas caiu como uma luva. Não, o pessoal sabe que eu tomo café. Isso. Nós temos dentro do café, que está diretamente ligado ao agronegócio, produtores que estão, pequenos produtores, médios e grandes, e todos eles são responsáveis por essa cadeia. E a gente começa a ter um café mais gourmet, nós temos o café comercial, então a gente começa a ter diversos atuantes nessa economia cafeeira. Continuando no nosso café da manhã, uma manteiga, que precisou de um produtor de leite, com leite de qualidade para produzir a nossa manteiga. O pão precisou de uma produção do trigo para chegar lá no nosso pão, que é tradicional. Ah, Alessandra, eu não como pão, eu como ovo. Sim, para o ovo, precisou de uma granja, tá lá produzindo uma criação de aves para poder ter o ovo para chegar lá na alimentação, seja do vegano, do carnívoro ou de qualquer... O alimento, gente, o alimento. Então, vamos desmistificar que o agro é só os grandes, não é toda essa cadeia. Eu como cuscuz, eu como a tapioca, precisei do milho, inclusive um milho transgênico para ser um milho altamente produtivo, né? Já com uma evolução tecnológica na biotecnologia. Uma tapioca, uma mandioca que foi plantada. Então, se a gente for para o arroz, feijão, carne e salada, eu tenho pequeno, médio, grande dentro desse alimento. No suco, a mesma coisa. E no jantar, o macarrão, o trigo que fez o macarrão, o molho de tomate. Enfim, então esse exercício foi para a gente conseguir visualizar o que impacta o agro dentro da minha casa. Né? De uma forma assim, pensando no alimento em si. É o papel que eu estou aqui, precisei de uma indústria de celulose para estar produzindo o papel que eu utilizo. Então, é nesse contexto. Então, eu peço cada vez mais, um dos papéis que eu faço nas redes sociais junto também com outros grupos, faço parte da Liga do Agro, que é o quê? Na valorização, na desmistificação, comunicando o agro como ele é. Então, a gente está aqui a serviço, né, para essa valorização. E isso, o Brasil evolui. Quando o agro evoluir, a cada passo que ele evolui, o Brasil vai junto. A gente leva, o agro não para, né? Então, o nosso país, ele também evolui. Então, por isso que a gente precisa desse apoio da sociedade civil, das outras engenharias, dos outros setores nesse contexto. Bacana. Alessandra, eu estou falando de curioso, porque eu acho que essa minha curiosidade, essa vontade de conhecer mais a fundo o segmento, a gente tem vários amigos de engenheiros agrônomos, a gente conversa muito a respeito, mas é muito legal conversar com alguém que atua na área e poder compartilhar um pouquinho de informação para ver se a gente consegue compartilhar conhecimento, orientar e ajudar aí ou futuros profissionais ou profissionais aí que estão no mercado de trabalho, todo mundo que se interessar pelo assunto. Você fique à vontade, caso também queira saber alguma coisa. Eu estou à disposição, tá? Mas você falou de uma questãozinha aí que me puxa uma situação que
praticamente o sangue que corre nas veias aqui, que é a questão da valorização do agronegócio. Eu vou puxar um pouquinho para a valorização do profissional, para a valorização da profissão, entendeu? Que eu acho muito importante num momento como esse. Saindo um pouquinho do agro, mas sem deixar de citar, a importância do profissional por trás de tudo isso. Então, eu sou fã de engenharia. Assim, quando alguém fala engenharia, engenheiro, e algumas palavras que me chamam a atenção, não só por causa da minha atuação, mas é aquele corporativismo, é música pra gente, né? Parece que tá chamando você, parece que é o seu nome, é engenheiro, putz, sou eu. Então, eu tenho isso em mim. E quando a gente fala de valorização, tem uma situação que é muito importante, que é o papel das entidades de classe. Hoje a gente tem aí no estado de São Paulo quase 200 entidades de classe que promovem muito a valorização profissional, que são referências não só nesse segmento, mas em tantas outras atividades que elas prestam para os profissionais. E é muito importante, tem uma série de presidentes aqui, que o Ayrton acabou de entrar aqui lá de Assis, estou falando de associação, entrou aqui um grande líder lá da região. Eles também precisam, porque eles têm esse papel, que é um papel fundamental, cada um na sua região, Scarelli também, de São Joaquim da Barra, e eles precisam muito saber como eles promovem essa valorização. Então, duas situações que eu vou pedir para você. O que você orientaria eles, assim, qual atividade eles poderiam desenvolver na área de atualização profissional, de curso, que está hoje na pauta do agronegócio, da agronomia, né? Para eles poderem buscar ali, ou também dar algumas referências, não tem problema, fulano de tal é uma referência na área, é uma pessoa que pode ajudar muito, para eles buscarem, através dessas pessoas, compartilhar esse conhecimento, cada um na sua cidade, através de palestras, cursos, porque essa é a função dele. Então, uma orientação nesse sentido. E uma outra, que é mais técnica, qual o papel do engenheiro agrônomo por trás de tudo isso? Qual a responsabilidade dele? O que ele faz em toda essa estrutura que você citou para a gente aí? Claro, de maneira resumida, eu sei que é uma infinidade de possibilidades e situações, mas eu queria que você falasse com o coração ali de engenheira com relação a essa situação. Perfeito. Eu até anotei aqui para eu não me perder e se porventura eu não responder, me lembra, tá, Vinícius? Por Fica favor. tranquilo. Realmente Tá. o tempo é curto. Primeira coisa, falando da importância do conselho, igual conversei hoje com você, uma das grandes honras que eu tive na minha vida foi quando eu formei, até me perguntaram aí para trás, qual foi a universidade, a minha faculdade. Eu formei na Universidade Federal de Goiás, no campus de Goiânia, o campus Samambaia. Eu sou da turma 2004-2005. Então, agora, mês passado, eu completei 15 anos de formada. E eu me recordo assim, como se fosse ontem, eu pegando o meu documento na secretaria, indo ao CREA para poder tirar o meu visto, fazer minha documentação no CREA. E eu lembro disso assim, algo que me marcou muito, porque e nós profissionais da agronomia, a gente tem que fortalecer cada vez mais essa participação no conselho, levar inovação, levar sugestões para que melhore isso. Então a gente precisa ser participativo. E também quando eu fui para a região do Maranhão, e eu compartilhei isso com você, eu senti falta, eu sentia que o conselho naquela região, ele não me representava, eu só sentia bem aquele momento, eu lembrei que eu tenho anuidade esse ano, então eu não sentia isso. Então, qual que seria, primeiro, uma forma da gente melhorar com essa profissionalização? É incentivando a todos os profissionais a se cadastrarem. Nós temos um conselho que rege a nossa profissão, que regulariza, que nos fortalece. Vamos estar juntos, né? E isso já é um ponto muito importante. Depois disso, como que a gente pode sugerir para os presidentes, para as pessoas que estão à frente de tantos conselhos na nossa região, em todo o Brasil? Eu acho que esse momento é fundamental, não só falando do agro, mas vindo para o CREA e todos os outros conselhos, que a gente precisa de uma modernização. E a modernização não é só em um sistema ou algo
muito diferente. Não, é a forma da gente pensar, de adequar, de estar acompanhando essa mudança que é tão rápida. Eu acho que isso é um atrativo. E aí, quando a gente olha dentro do agro, que nós temos aí profissionais que vieram de diversas gerações. Por exemplo, eu sou de uma geração com 15 anos e eu estou nessa transição do tradicional com o moderno. Se eu falar com uma turma que formou esse ano, a cabeça deles é outra. Assim como de profissionais de 50 anos atrás, é outra. Então, a gente precisa arrumar uma forma de fortalecer, de harmonizar e também estar modernizando esses profissionais, principalmente dentro do conselho. A gente tem mais agilidade dentro do que for possível, né? E algo importante que eu acho que pode ser temas de palestras, de cursos para todos os profissionais, porque nós somos, já fazendo um gancho, qual que é o papel do agrônomo? Nós temos todas as competências técnicas, né? No estudo da análise de solo, na interpretação, na melhor recomendação, no planejamento de safra, na condução, ali no dia a dia de toda essa parte do campo, seja ela uma cultura de soja, de milho, de eucalipto, o pessoal falou aí de agricultura, pecuária. N, se eu citar aqui, eu falei nem 0,01%. Assim, é muito diverso. A agronomia é uma das ciências mais diversificadas que existem. Então, todos esses profissionais, o que a gente pode melhorar, que eu acredito? Por quê? Porque eu não vi na faculdade. É a questão da gestão. É trazer mais um olhar para esse profissional. Como gestor de soluções, como olhar, não só, eu não vou ter o olhar só na doença, eu preciso entender o que gerou aquilo. Lógico que a gente consegue ir atrás disso, mas de uma forma mais complementar. Eu acho que isso valoriza todos os setores, incluindo o agro. Isso é bacana, essa visão, porque é o seu dia a dia, né? Só para fazer um esclarecimento aqui, né? Que acho que tem muita gente que confunde, tem dúvidas com relação a essa divisão, como que funciona, né? O conselho, né? O CREA São Paulo, como o CREA de outros estados, ele tem uma função que ela é muito específica, né? Ela está ali. O CREA ele é responsável pela fiscalização e por dar atribuição aos profissionais, né? Essa é a função do conselho. E aí a gente costuma ser cobrado com relação ao retorno dessa anuidade, das taxas de RT, que são as arrecadações do conselho, que vem de profissionais e empresas, e multas também, mas multas assim não representa quase nada no orçamento, não chega a 2% a representar, ou seja, não é um conselho punitivo. A função do CREA não é punir, não é multar, é realmente exigir que em todas essas atividades tenha um profissional ali. Isso. Profissional que estudou, que seja responsável, porque ele tem essa função, ser responsável pela atividade técnica, né? Para garantir a segurança das pessoas. Então, o conselho cuida dessa parte. E aí a gente tem essa estrutura das entidades de classe, que são... ela tem uma personalidade jurídica privada, sem fins lucrativos, uma natureza jurídica, né? Diferente de uma autarquia federal, que é o conselho, e que tem essa função de fazer esse papel, de ouvir profissionais, falar como que eu posso ajudar aqui. Eu vi a Valesca aí, lá aqui em São Pedro, pegando o exemplo aqui lá de São Pedro, como que eu posso promover a valorização profissional aqui através de cursos, palestras, eventos. E aí, pegando o segmento do agro aí, você dá esse feedback com relação à gestão, que o profissional ele tem que ir muito além de ser técnico, né? Não é deixar de ser técnico, mas que hoje o engenheiro acaba sendo cobrado pela gestão também, né? Ele tem que ser responsável. E aí eu preciso fazer um testemunho aqui, que eu acompanho, eu fui presidente de entidade de classe, né, dessas associações, então, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mojimirim, Associação de Engenheiros e Agrônomos de São José dos Campos. A gente tem quase 200 associações no estado de São Paulo hoje, que vem desenvolvendo um trabalho, que esse trabalho dessas entidades, dessas lideranças, desses presidentes, que vem mudando de uma maneira muito interessante, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu posso falar, porque eu conheço, vem mudando a maneira do profissional enxergar o CREA. Então, eu acredito muito nesse trabalho, eu sou fã dessas pessoas, porque eu vejo o amor
que essas pessoas têm pela entidade de classe em fazer e desenvolver esse tipo de trabalho para que um profissional consiga entrar ali e sair melhor dali como profissional, como pessoa, conhecer pessoas. Então, essa eu acho que é uma ferramenta fundamental para a gente auxiliar profissionais. E quanto mais gente a gente tiver envolvida, quanto mais profissionais buscarem essas entidades de classe, não só para associar, por se associar, por fazer parte, mas também para ajudar essas entidades de classe a buscar boas iniciativas para eles, profissionais daquela cidade. Então, eu preciso fazer esse reconhecimento porque essas pessoas vêm mudando o estado de São Paulo quando a gente fala de engenharia. Eu também tive alguns momentos, não foi decepção, mas uma certa tristeza, porque eu esperava mais do conselho em alguns momentos. E justamente por perceber que o conselho poderia fazer muito mais do que vinha fazendo, foi que me aproximou do conselho, sair de uma zona de conforto, de falar assim, pô, vou ficar reclamando, vou ficar apontando, é normal. O profissional, às vezes, ele desconhece, eu acho que o conselho ele pode se comunicar melhor, ele vem evoluindo nessa linha de comunicar, a gente já percebe boas iniciativas, mas quanto mais informação a gente levar ao profissional, mais referência a gente dá, estabelecer essas diferenças, porque às vezes ele cobra do conselho uma ação que o conselho legalmente não pode desenvolver, mas que de maneira indireta, através dessas entidades, ele pode desenvolver, entendeu? Ele acaba sendo parceiro dessas entidades no desenvolvimento dessas atividades. Então, isso precisa ser sempre falado, porque o trabalho dessas pessoas precisa ser reconhecido, entendeu? Porque nos últimos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, eu vejo essa evolução e eu vejo a dedicação dessas pessoas. Então fica aí o meu reconhecimento a todos os presidentes de entidade, a todas as lideranças, pelo brilhante trabalho que eles vêm desenvolvendo. Então, como eu vi que você falou do conselho e dos presidentes ali, então basicamente essa é a diferença. Então é bacana isso, para a gente compartilhar e trazer cada vez mais gente para participar do conselho, para continuar melhorando o conselho. E as associações, fortalecer as associações. Sem dúvida. Elas têm um papel fundamental para que assim, a profissão melhore. É extremamente fundamental. Porque se você for pegar via de regra, o conselho ele tem essa função, fiscalizar o exercício profissional para defender a sociedade. Entendeu? Então, qual seria, em tese, a ação que o conselho faria diretamente ao profissional? A ação realmente seria, se você olhar de uma ótica um pouquinho diferente, exigir que tenha um profissional ali. Se o profissional, se a fiscalização exigir aqui que profissionais estejam à frente das atividades técnicas, eu já estou atendido, não preciso mais nada. Beleza, é o papel do conselho. O conselho tem que fazer isso. Isso tem que ser o carro-chefe. Mas nada impede, através dessas parcerias, a gente conseguir muito, muito além do que um órgão fiscalizador. Entendeu? Não é um órgão punitivo. Fiscalização é diferente de punição. São coisas totalmente diferentes. E o conceito da fiscalização, eu posso falar pelo CREA São Paulo, ele é muito orientativo, é muito levar ali a importância da responsabilidade profissional, para o proprietário do empreendimento. E, fazendo gancho, juro que eu já abro para você, a gente tem uma dificuldade muito grande em fiscalizar a agronomia. Justamente por causa de uma situação que, ao meu ver, que é essa falta de modernização do conselho, que ela vem evoluindo bastante, mas quando a gente chega na agronomia, realmente tem que ser uma coisa muito bem trabalhada com profissionais que estão ali no dia a dia, porque a gente quer exigir que em toda atividade agronômica, em todo o agronegócio, tenham profissionais responsáveis. Você falou aqui uma série de situações da importância do profissional. Entendeu? As pessoas comem, entendeu? Por trás dessa cadeia tem uma série de situações que, se eu não tiver um profissional ali responsável, com capacidade técnica, por trás disso, o tamanho do risco que se corre ali em toda essa estrutura é muito grande. Então, a fiscalização ela precisa ser modernizada a um ponto que a gente consiga também chegar na agronomia de uma maneira um pouquinho mais presente. Que eu percebo ali, eu estou licenciado do cargo, né? A gente percebe ali um pouquinho de dificuldade em fiscalizar a agronomia.
por N questões, mas eu acredito Pela muito que a modernidade, atividade, né? pela atividade, pela dificuldade de acesso, por uma série de situações. E eu acredito muito que a modernização ela pode ser uma ferramenta muito interessante nessa evolução. Perfeito. E, não, super bem colocado toda essa questão. Estou acompanhando aqui também o feedback do pessoal, Vinícius. E essa ideia que você traz tão forte para hoje e também para o futuro é o que a gente precisa, que eu acredito. E aí, por que você falou essa questão da dificuldade do agro? Porque a gente trabalha em área rural, não é só na área urbana, né? Então, é uma característica da atividade rural. E quando a gente fala em rural, aquele ganchinho, não tem conectividade. Como que está o cadastro de toda essa cadeia que é do Brasil, que é gigante? O Brasil tem uma dimensão territorial enorme. Isso a gente falando em São Sim, Paulo, né? O caso que você colocou, que é um estado super desenvolvido. Imagina quando a gente olha regiões de fronteira, que exato. tem N dificuldades de infraestrutura, de comunicação, telefone, etc. Então, realmente, a gente tem muito realmente o que melhorar, mas eu acho que São Paulo, eu acho que ele sempre vai ser um modelo para os outros estados, como, principalmente vendo aqui a participação do pessoal das associações, mostra bem firme que o pessoal tá ativo, né? Isso é muito importante. Não, isso é bacana. E tem mais algumas situações que também, às vezes, por falta aí assim, de uma comunicação mais forte do conselho, né, que vem melhorando, mas eu acredito que a gente pode evoluir muito também nesse segmento, mas o Confeia vem desenvolvendo um trabalho de comunicação muito bacana, assim, muito bem estruturada. O CREA São Paulo também, num segundo momento, entrou com essa comunicação em larga escala, indo para o mundo digital, que não estava, né? Uma das realizações, aí, vamos dizer assim, do próprio Conselho Federal, do CREA São Paulo, foi começar a se familiarizar com os canais digitais, ou seja, participar desse universo para ter uma interatividade maior com o público e com os profissionais, porque essas instituições elas prestam um serviço à sociedade, então elas precisam do feedback da sociedade, elas precisam se conectar com a sociedade. E aí o Joel vem desenvolvendo um trabalho muito bacana nessa área de comunicação, é realmente uma referência aí, faz a nível Brasil. O Joel, que é o candidato também, está licenciado no Confeia, candidato ao Confeia. Nós pegamos essa linha, achamos muito interessante, replicamos aqui em São Paulo também, em começar a se comunicar em larga escala, começar a abrir o conselho realmente para participação, porque é muito interessante você trazer o profissional para dentro do conselho, saber o que ele pensa, saber o que ele espera, esclarecer, às vezes, situações. E tem uma entidade que tem um papel que é muito interessante, que eu não posso deixar de citar, que é a Mútua, que é a Caixa de Assistência do Profissional. A Mútua é um caso espetacular de ideia, mas que está assim, ela foi criada em 77, mas que eu acho que ela ainda está em desenvolvimento. Acho que ela tem assim, uma possibilidade, principalmente em momentos como esse, né, uma crise como essa, em desenvolver auxiliar profissional. Ela tem um único objetivo, Sandra, é promover benefícios ao profissional. 20% de toda a RT recolhida no estado de São Paulo, ela vai direto para a multa, 15% vai para o Confeia, ou seja, 35% ali não fica no regional. E a finalidade desse recurso é promover benefício. Ou seja, existe o recurso e acho que precisa ser melhor explorado. Tem dois amigos aí que estão também percorrendo esse processo eleitoral com a gente, que tem esse objetivo muito bem estabelecido, que é o Renato e o Ronaldo. Então, ou seja, a gente tem as ferramentas. O que a gente precisa? Do engajamento profissional, da participação do profissional, saber como atender o profissional. É claro que a experiência nossa, você falou que você está indo para 15 anos de formado, eu formei no final de 2005 também, eu também tenho o mesmo tempo. A experiência conta muito porque a gente está no dia a dia, a gente anda pelo estado, a gente escuta, a gente sabe, conhece as características da região, mas quanto mais profissionais como você
que gostariam de melhorar o sistema, para a gente é melhor, entendeu? Para que a gente pegue essas entidades e transforme essas entidades em entidades que funcionem para o profissional. Simples, rápida, eficiente, que cada um faça, desenvolva o seu papel. Então, eu acredito muito nisso, tá? Para ajudar profissional, para desenvolver o papel junto à sociedade. Eu queria saber se, por exemplo, você que tem essa relação com o conselho, você tem toda essa informação, se você conhecia já a Caixa de Assistência, se você não tinha essa visão tão bem delineada com relação ao papel de cada um. Eu sabia muito, eu estou saindo aqui com um grande aprendizado, Vinícius. Realmente, igual eu falei, a minha ideia era só o conselho e saber que era aquele órgão que fiscalizava. Então, nisso, a força de uma associação ou a força do Confea e a mútua como fundamental para o profissional é algo que, como profissional, eu desconhecia, sabia muito, muito superficialmente. Então, já estou indo, assim, levando dessa live muito conhecimento dessa importância, né? Principalmente porque eu falo, aqui em casa nós somos 2 agrônomos, eu e meu marido, eu e meu esposo. Então, nós somos do CREA, então a gente está trazendo visto para São Paulo e é isso, assim, ver essa importância. Então, essa informação que a gente também precisa levar para o profissional, para outros milhares de profissionais que atuam no nosso estado, para poder fortalecer. Não, que bacana, que bacana. E a gente faz isso, por que a gente quer divulgar? Justamente para mas justamente para que profissionais participem. Isso, não é divulgar, não é nenhum tipo de autopromoção. A ideia realmente, assim, quanto mais profissionais, quanto mais pessoas buscando esses benefícios, mais o papel dessas entidades estarão sendo cumpridas. Entendeu? Isso. Então, a mútua ela tem esse potencial que eu falei, mas ela tem um número muito baixo de associados, ela tem alguns benefícios que são bem interessantes, sim, tem um potencial que eu realmente não vejo o limite desse potencial. Eu gostaria muito de ver a mútua desenvolvendo um papel muito, o Ronaldo fala muito, lá de Presidente Prudente, ele fala assim, não, a mútua é pouco divulgada, que a gente sabe, mas a gente tem que propor soluções. Também criticar por criticar, às vezes você vai fazer mais do mesmo, né? Então, eu sou o maior crítico do sistema, mas eu acho que eu sou um crítico no sentido de falar, pô, eu acho que assim tá errado, mas acho que tem que fazer assim. Entendeu? Propondo soluções, não criticando pelo prazer de criticar. E você, tendo esse papel, eu percebo que você compartilha muita informação, você gosta de se comunicar, você está inserida nesse universo digital. É muito bacana também que você analise, você tire suas conclusões e suas opiniões e compartilhe as informações, independente se ela for crítica, se ela for elogio, se ela for sugestão. O que a gente quer realmente é dar uma... que nem um amigo meu, Guilherme, fala, acho que parece só tem essa palavra no vocabulário dele, dar ressonância para essas situações. Então, quanto mais formadores de opinião a gente tiver, melhor para a gente direcionar e determinar ali as boas iniciativas. Perfeito. Obrigada demais, Vinícius, por esclarecer justamente isso que nós profissionais precisamos saber, realmente. E tem aqui, eu acho que eu não finalizei o papel do engenheiro agrônomo, vou tentar resumir para a gente... Por favor, fica à vontade. O engenheiro agrônomo, nós estudamos... Gente, se eu começar a falar, eu vou até gastar meu tempo, assim, desenvolver muito, porque eu sou encantada com a diversificação que a gente tem na nossa formação profissional. Então, a gente estuda, é uma engenharia, então a gente tem todas as competências a parte de engenharia, irrigação, né? Toda essa parte, construções até um certo limite na área rural, mas nossa grande parte é envolvida na produção, né? A parte de produção de alimentos e em todas as subdivisões. Quando a gente vai para o campo, nós temos um grande time de profissionais envolvidos com assistência técnica, com a extensão rural, que é assistência junto aos produtores rurais, um time muito forte na recomendação, que são, por exemplo, um representante técnico, comissão engenheiro agrônomo, ele vai atender um produtor levando soluções adequadas e personalizadas para o negócio do produtor.
E aí, nossa, é muito vasto, tem muitas oportunidades na pesquisa, na assistência técnica, no desenvolvimento de novos materiais, de melhoramento genético, parte, como eu falei, da assistência técnica, vistoria de lavouras, área comercial, gestão. Então, eu sou encantada com tantas possibilidades, igual a Agrodelas falou, e eu quero fazer colocar aqui o nome da Agrodelas, que é um grupo de engenheiras agrônomas que se juntaram para discutir, né, sobre melhorias para o nosso setor. Nós temos aí quase 200 engenheiras agrônomas e ela Agrodelas acabou de chama? colaborar, isso, de agrônomas de norte a sul do Brasil, leste a oeste. Que Eu acho legal, que que em breve a bacana. gente vai ter que migrar para o Telegram, porque o grupo tem limite. E tem muitas profissionais. A gente quer isso, saber o que está acontecendo, como que está, é aquecer e gerar essa informação de qualidade de conteúdo, é unir, é gerar, fazer diferença. Acho que a gente, nesse momento de tanta conectividade, o que a gente pode desenvolver e trazer em ações? A Agrodelas é um grupo super bacana, fico feliz que está aqui. A Parabéns, Onilda viu? é de Goiânia, é lá do CREA de Parabéns. Goiânia. Bacana. Um abraço pro Chico, por exemplo, meu CREA Goiás. Deve estar aí Isso. também. Chico, um Então, o abraço. papel do agrônomo É, é super exato. incrível. É muitas possibilidades de atuação. Falei aqui só algumas, tem muito mais. Não, muito bacana. Manda um abraço aí para todos os profissionais da agronomia, todos os conselheiros, todo mundo aí, que realmente, como eu tive a honra, né, e a oportunidade de participar, de trabalhar nessa instância administrativa que é o conselho, né? Você se relacionar com todos os segmentos da engenharia, você perceber as características, as possibilidades de cada um desses segmentos, assim, a dedicação, o amor que cada um tem pela profissão, para mim assim, é impagável, para mim realmente é muito motivante. Mandar um abraço para minha mãe, para Estela, aí de Mogi Guaçu, daqui a pouco eu tô aí, Mojimirim, viu? Tô chegando, daqui a pouco preciso voltar para minha cidade hoje ainda. Minha mãe tá falando que Mogi Guaçu é um grande produtor de tomate. Então, mãe, Exatamente. beijo. E acho que tem com relação a essa aqui da participação feminina, né, no Sim, sistema, a gente conversou hoje à tarde também, né? E queria que você falasse um exatamente. pouquinho sobre a sua opinião, como que você vê as mulheres aí no sistema. A gente está com 5 minutinhos, aí cai, tá? Só para Tá dar ótimo. informação, porque eu nunca percebo isso, e aí a gente acaba perdendo a finalização. Vamos lá. Então, falando do papel nós temos dentro, nesse sentido de mulheres, eu vou falar um pouco do papel da engenheira agrônoma, como as mulheres, né, que são as profissionais, que vieram, muitas de nós, tiveram assim, poxa, mas é um curso masculino, é um curso que não é para mulheres, né? Isso existiu, hoje está com outros temas, assim, são novos tempos, então a gente não sente mais tanto isso. Mas quando eu fiz na época, era uma minoria que fazia agronomia e tudo mais, mas são profissionais altamente competentes e que fazem muita diferença no campo e nas suas atuações. Mas, falando um pouquinho do agronegócio, nós temos hoje um novo capítulo, que é a participação, são mulheres agricultoras, pecuaristas, sucessoras, esposas, que não atuavam na frente dos seus negócios, e que estão vindo dos bastidores para o protagonismo. Ou seja, nós temos hoje no campo um campo cada vez mais feminino. Então é interessante, fazendo esse gancho entre a participação das mulheres, isso influencia diretamente na economia do nosso país, nessa possibilidade, nessa inovação, nessa modernização, nessa conjuntura. E aí, voltando para o papel das engenheiras agrônomas, igual eu te perguntei, tem um programa dentro do CREA, a gente vê que tem um programa mulher, Creio, a gente mulher. sabe. Eu vou fazer um parênteses, aí eu vi a Gilcélia aqui. A Gilcélia, ela é diretora da Mútua Nacional. A Gilcélia assim, é uma guerreira, já foi presidente de CREA, do CREA Paraíba. E hoje ela é diretora e ela vem trabalhando a Mútua de uma maneira muito bacana. Então, fazer o registro dela, e ela falou do CREA Mulher, que é um programa que foi criado pelo Joel, que é candidato também, para realmente dar essa abertura aí para as mulheres aí do Brasil. Pode falar. Exatamente. E aí eu acho que essas iniciativas, elas são importantes. Parece que
eles fortalecem ou incentivam as mulheres a realmente estar se identificando, mas que seja, até eu pergunto, falei, Vinícius, o que que a gente tem de estímulo, de para trazer cada vez, para estimular as profissionais, né? Porque isso tem que ser colocado independente de homem ou de mulher, mas quando a gente fala na importância ainda de ter algo direcionado para as mulheres, para as profissionais, a gente precisa de iniciativas assim, a nível de São Paulo, a nível de outros estados e a nível nacional, principalmente levando algumas capacitações que sejam mais direcionadas. Por exemplo, uma segurança de atuação. E acho que se a gente for aprofundar nesse quesito da profissional, em capacitações e fortalecimento, a gente pode criar bons atrativos para as mulheres, que estão cada vez mais presentes. Bacana. Quando eu fiz agronomia, nós éramos 10%. Hoje a gente tem quase 50% na agronomia. Né? Então é muito bacana que a gente está vindo para somar, para colaborar, para trazer resultados cada vez superiores. Não, muito bacana. A gente já vai ir para o encerramento já. Eu tenho uma visão também, eu comentei também hoje à tarde com você, muito particular com relação a isso, né? Eu vejo as mulheres, eu não consigo separar o gênero quando eu falo de trabalho, quando eu falo, principalmente de Criar São Paulo, que é a minha realidade aqui. Eu concordo muito com esses programas. Joel, abraço, viu? Tamo junto. Joel aí, candidato, tá nos acompanhando e foi um dos criadores aí desse programa. Que aqui em São Paulo a gente fica tão conectado, assim, e as mulheres têm um papel muito bacana. Hoje, a vice-presidente que está em exercício é uma mulher, mas ela não está lá porque ela é mulher, está lá porque ela é uma profissional extremamente competente, tem a história dela no conselho. A Cláudia, que é coordenadora da Câmara de Civil, uma Câmara que tem 96 conselheiros, é um ambiente predominantemente masculino, mas a Cláudia foi eleita lá, não foi eleita porque ela é mulher, não foi eleita porque por causa do Vinícius, foi eleita porque ela é boa, porque ela tem o reconhecimento dos conselheiros. Então eu vejo isso de uma maneira muito natural e fico muito feliz quando mulheres, o seu caso, a gente buscou conversar com alguém da agronomia, não buscamos falar com alguma mulher da agronomia, não, falou, vamos falar com alguém da agronomia, quem? Aí veio a indicação,